Olá, seja bem-vindo ao canal. Você está no Autismo Pensante, é o canal que fala sobre autismo e política. Me chamo Ricardo, eu sou autista, ativista, comunicólogo e estudante de direitos humanos na América Latina. E hoje eu vou falar um pouco sobre capacitismo dentro da comunidade dos autistas, né? É um tema um pouco complexo, na verdade é mais polêmico do que qualquer outra coisa, né? Mas, enfim, caso você tenha gostado do tema do vídeo de hoje que eu ainda vou abordar, aperta no botão de gostei para mostrar que gostou do tema. E se você chegou de paraquedas, ainda não é inscrito no canal e tudo mais, aperta no botão de se inscrever para continuar acompanhando as próximas atualizações do canal. Então, dito isso, vamos para o vídeo falar exatamente sobre essa questão do capacitismo dentro da comunidade dos autistas. Para falar sobre capacitismo, a gente precisa colocar todo mundo no mesmo nível de conhecimento. A gente precisa explicar o que é capacitismo. Basicamente, capacitismo já era um termo usado no exterior, mas era em inglês, e foi traduzido e trazido para o Brasil pela Anaí Guedes Mello, que é uma estudiosa dos estudos da deficiência. Basicamente é o preconceito contra as pessoas com deficiência. Da mesma forma que existe o racismo para pessoas pretas, a LGBTfobia para pessoas LGBTQIA+, a misoginia ou o sexismo para as pessoas, para as mulheres no caso, o capacitismo se aplica para as pessoas com deficiência. É um preconceito no caso. Então, dito isso, a gente explicou aqui bem rapidinho o que é capacitismo. Agora eu vou dar dois exemplos sobre capacitismo, né? Um é de autistas sendo capacitistas com pessoas com deficiência e outro de capacitismo de um autista com o outro. Existem vários exemplos de capacitismo cometido por autistas contra pessoas com deficiência. O primeiro exemplo que eu consigo pensar agora foi em relação ao decreto 10.502, um decreto do ano passado ainda, que já foi revogado e tudo mais, que visava a criação de escolas especializadas para pessoas com deficiência. Ou seja, separava o aluno da escola regular e colocava numa escola à parte, né? Muitos autistas acabaram defendendo, de certa forma, esse tipo de postura institucional, né? A nível federal. E isso não deixa de ser uma forma de capacitismo. Tudo bem que as pessoas com deficiência, no caso mais específico, as pessoas autistas, elas estão inseridas dentro de uma lógica estruturalmente capacitista. Da mesma forma que existe o racismo estrutural, existe o conceito de sociedade patriarcal, existe também essa questão de estarmos formados por uma estrutura que é contra corpos deficientes, né? No caso, o capacitismo estrutural. Então, as pessoas estão inseridas nesse contexto. Isso não quer dizer que elas não possam melhorar, obviamente. Não é nem assunto do vídeo, mas é só para explicar bem rapidinho. Então, a pessoa autista pode ser capacitista defendendo um projeto de segregação institucional, né, contra pessoas com deficiência no geral, né, segregando as pessoas com deficiência das demais pessoas sem deficiência, né. Esse é um exemplo de capacitismo de autistas contra pessoas com deficiência no geral, né. Outra coisa é quando, por exemplo, um autista produz conteúdo no YouTube, no Instagram, no Facebook, Twitter, enfim, tem os recursos financeiros, principalmente, para acessibilizar o seu conteúdo, né? Quando digo acessibilizar, vai desde legenda no vídeo, passando por intérprete de Libras ou descrição na imagem, só que a pessoa não faz. Simplesmente não faz porque ela não quer ficar gastando energia, entre muitas aspas, né, para acessibilizar o conteúdo. E isso, obviamente, vai fazer com que pessoas com deficiência, seja as pessoas cegas ou as pessoas surdas, acabem se prejudicando em não ter aquele tipo de conteúdo, né, um conteúdo informativo e tudo mais. Esses são dois exemplos de capacitismo que autistas podem cometer contra pessoas com deficiência, né?
Então a gente não pode, já partindo disso, né, que eu falei, a gente não pode achar que uma pessoa com deficiência não necessariamente não possa ser capacitista, né? É a mesma coisa que falar que uma pessoa preta não pode fomentar discursos contra as próprias pessoas da própria raça, né? No caso, um exemplo é o Fernando Holliday, que é um exemplo que basicamente todo mundo utiliza, mas existem, por exemplo, pessoas dentro da comunidade LGBTQIA+, que são preconceituosas com pessoas trans, por exemplo. Ou, por exemplo, feministas, né? Pessoas que se dizem feministas que são preconceituosas com mulheres, né? Mulheres trans, por exemplo, enfim. Como no caso do feminismo radical. Então, a gente não pode partir desse pressuposto de que um autista não pode ser preconceituoso, né? Principalmente com relação a pessoas com deficiência. Então, partindo disso, a gente vai usar um outro exemplo, que é autistas sendo preconceituosos com outros autistas. E isso acontece muito, principalmente num segmento específico da comunidade autista, que são os supremacistas ASPs. Eu vou fazer um vídeo só falando sobre supremacismo ASP, eu não sei quando, mas só explicando bem rapidinho, supremacistas ASP são autistas grau 1 que, por meio da ciência, né, ou pseudociência, enfim, eles se acham superiores, principalmente intelectualmente, em comparação tanto a pessoas sem deficiência, né, os neurotípicos, né, ou alistas, enfim, quanto pessoas que são do espectro autista grau 2 ou grau 3. Basicamente isso que é o supremacista ASP. Então, é um tipo de preconceito contra o próprio autista. A diferença é que é um autista grau 1 sendo preconceituoso com um autista grau 2, grau 3. Então, esse é um tipo de preconceito, né? É um preconceito que beira a eugenia, né? Como se o autista grau 1 fosse um ser intelectualmente superior às outras pessoas, e isso não existe. Mas, enfim, esse é um dos exemplos. O segundo exemplo de como um autista pode ser capacitista, né? Preconceituoso com outro autista, é quando, por exemplo, o autista acaba deslegitimando outro autista em relação a alguma coisa que ele fez. Por exemplo, alguma produção de conteúdo, algum livro que fez, ou ter feito algum curso, por exemplo. Um exemplo mais específico que eu já vi acontecer foi no caso da Carol Souza, que é uma produtora de conteúdo autista grau 2. Ela não produz conteúdo para o YouTube, mas ela faz conteúdo para o Instagram, e ela não utiliza da comunicação verbal, ela se utiliza muito da comunicação alternativa aumentativa, né? Então ela se utiliza de um tablet, enfim. E de vez em quando há pessoas, inclusive da comunidade dos autistas, que acabam colocando em dúvida a capacidade de uma autista grau 2 não oralizada de fazer as coisas, né? Então, esse é um tipo de coisa que é realmente complicado de autista fazer. Normalmente, não que autistas grau 2, por exemplo, não possam ser preconceituosos. Cada um, como eu falei, está inserido dentro de uma sociedade capacitista, né? Uma estrutura capacitista. Porém, dentro da minha experiência, né? Não há nenhum estudo falando sobre isso, mas dentro do que eu vejo, a maioria das pessoas autistas, né, a grande maioria das pessoas autistas que são capacitistas com outros autistas, normalmente são autistas grau 1, né, o antigo Asperger, né, no caso. E é até interessante, aí dando mais exemplos, mais específicos, inclusive, dentro da comunidade dos autistas, são exemplos de capacitismo. Eu vou dar 3 exemplos de autistas que, de certa forma, foram capacitistas, né, com outros autistas, para vocês entenderem melhor. A primeira é uma figura que basicamente todos os autistas conhecem, né, ou deveriam conhecer, que é a Trample Grandin, né, uma figura já antiga dentro do movimento autista, não necessariamente do Brasil, mas mundial.
autora de diversos livros, enfim. Por mais que ela seja autista, isso não quer dizer que ela não seja ou não tenha tido posturas capacitistas. Um exemplo disso é no livro, um dos livros que ela escreveu, que é Thinking in Pictures, My Life with Autism, né, que é um livro que ela elaborou, né, e tudo mais. E uma das páginas do livro tem um pequeno trecho, né, que ela fala sobre essa questão de autistas grau 2 e grau 3. Eu vou falar um trecho rapidinho, traduzido, mas eu vou deixar na descrição do vídeo o trecho no original e no comentário fixado eu vou deixar o livro para vocês lerem, né? Não é difícil de achar esse trecho, principalmente com o trecho que eu vou deixar, né, em inglês, que diz o seguinte: em um mundo ideal, o cientista deve encontrar um método para prevenir as formas mais graves de autismo, mas permitir que as formas mais brandas sobrevivam. Afinal, as pessoas realmente sociais não inventaram a primeira lança de pedra. Provavelmente foi inventado por um aspe que lascou pedras enquanto as outras pessoas socializavam ao redor da fogueira. Sem traços de autismo, ainda podemos viver em cavernas. Então, basicamente, é uma parte de um livro que expressa claramente que, além da Temple Grandin ser capacitistas com outros autistas, né, no caso os grau 2 e grau 3, além disso, é uma afirmação muito de acordo, né, muito conectada com o supremacismo aspe, né, que são as pessoas, né, como eu falei, que se acham intelectualmente superiores aos autistas. Então, esse é o primeiro exemplo. O segundo e o terceiro exemplo meio que estão juntos, né, que são exemplos recentes, que é relacionado à deslegitimação dos autistas grau 2 e grau 3 em relação a livros que descreveram. O que aconteceu foi o seguinte, bem rapidinho, porque nem é o tema do vídeo de hoje, é só para exemplificar. Thiago Abreu e William Shimura. O Thiago Abreu, ele é um dos principais, né, produtores de conteúdo do podcast Introvertendo, né? É o primeiro podcast do Brasil que só tem autista e fala sobre autismo. E o William Shimura é também um produtor de conteúdo sobre autismo nas redes sociais. Eles fizeram vídeos falando sobre a comunicação facilitada e deslegitimando a comunicação facilitada, e por causa disso darem um salto lógico, né, fazendo com que explicassem que autistas grau 2 e grau 3 que se utilizaram de comunicação facilitada, na verdade não escreveram os livros, né? Ele dá exemplos de vários autores. Basicamente é um tipo de preconceito contra pessoas com deficiência, né? No caso, contra autistas. Porque é como se viesse um neurotípico e falasse para uma pessoa autista grau 1, por exemplo, que essa pessoa autista não fez uma graduação porque na cabeça dela a pessoa não tem capacidade de se graduar em alguma área, né? Ou fazer um livro, escrever um livro, enfim, gravar um podcast, gravar um vídeo, enfim, ter alguma capacidade de comunicação, enfim. É basicamente a mesma lógica. Um autista grau 1, no caso, deslegitimar autistas grau 3 não oralizados, se utilizando de uma abordagem acadêmica, né, obviamente, para deslegitimar a comunicação facilitada, né, dentro do guarda-chuva da comunicação alternativa aumentativa, e ao mesmo tempo, por causa disso, deslegitimar a própria produção dos autistas, né, como se os autistas não tivessem feito isso, né, não tivessem feito os livros, né, e fosse um facilitador, na verdade, que escreveu. Então são esses os 3 exemplos de pessoas que são autistas, né, são da comunidade dos autistas, mas que promovem em menor ou maior grau algum tipo de capacitismo, né, contra a própria condição, né. Então, levando tudo isso em conta,
Comente aqui embaixo o que você achou sobre essa explicação, né? Sobre os exemplos, né, que eu dei em relação ao autista ser capacitista com pessoas com deficiência e com os próprios autistas. E comente, caso você queira, né, obviamente, falar sobre os 3 exemplos que eu acabei dando, tanto da Temple Grandin quanto do Thiago Abreu e William Shimura, né? Então é isso, espero ver você na próxima, né? Não se esqueça de apertar no botão de se inscrever, caso ainda não tenha feito. E caso você queira me ajudar no Apoia-se, é só ir no link da descrição do vídeo para você acessar o meu Apoia-se e me ajudar financeiramente todo mês para continuar o trabalho, né, que eu faço aqui no YouTube. Então é isso, nos vemos na próxima. Até a próxima. Tchau!